Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E claro, hoje nós estamos colocando o rack na iX35. Tá? Tem alguns modelos, o manual. Tá? O que nós vamos utilizar hoje é essa ponta aqui com essa forração. Então você, no primeiro momento, recebe ele com base desmontada nas laterais e, claro, depois que você coloca essa peça aqui, você põe uma esponja aqui para suavizar a parte de cima do rack e aqui embaixo você coloca uma outra. Então, passado por esse processo, você regula aqui, tá? Veja bem. Ó, se você pôr mais para cá, ele vai expandir. Se você colocar ele mais para dentro, ele vai diminuir o comprimento com relação à largura do carro. Tá? Então, você pega o parafuso, este aqui, coloca aqui com a base de sustentação. Aí, obviamente, ponho uma forma de arruela, porque ela não é arredondada dessa vez. E aí, obviamente, põe na base e vem com a ferramenta e coloca. Então aqui, ó, no início, aperta com a própria mão e, obviamente, depois vem com a ferramenta e aperta no limite da ferramenta e da pressão necessária. Pega o segundo parafuso, como eu estou utilizando uma das mãos, tá? E coloca também nessa base aqui do parafuso, sustentou, vem aqui, coloca no limite do parafuso. Como eu disse, a primeira parte você pode fazer com a mão, porque ele não tem uma resistência, uma necessidade, uma força, vamos dizer, maior do que essa, ok? Então, você coloca lá no limite que você tem do espaço, encaixa, deixa ele um pouquinho diagonal para usar sua folga e seu aperto, e aí vai afastando para esse limite aqui, conforme a travessa do rack vai ficar reto e distribuindo a força por igual. Então esse é um processo, como este aqui já foi colocado. Então ele suporta o peso normalmente de 45 quilos, que ele seja bem distribuído. O vento passa aqui embaixo da sua carga. Ela deve estar com uma lona forrada para o vento ter o desvio como se fosse uma aerodinâmica. E, claro, você tem que utilizar uma altura que é permitido na lei. Tá? Você não pode colocar 1 metro de altura e ela desconcentrada também. Um outro detalhe aqui é que eu resolvi colocar, tá? Eu não vi nenhuma indicação entre o encontro dos dois que já estão na base do trilho aqui, ó, na lateral. Qual foi meu pensamento? Se eu colocar nesse, 100% desse lado, ele vai trabalhar e deixar esse outro livre, mas ele tem a chance de jogar. Se eu fizer o movimento de pinça aqui, fechar os dois no centro, então eu imagino que as duas posições, o encontro das duas, além de ter uma sustentação maior, porque aqui desse lado, você também tem um encontro dele, ó. Então ele não está jogando para cá, para lá, conforme o movimento. Não creio que se isso tenha indicação no manual aqui, tá? Você não consegue ter uma visualização, mas foi esse o meu pensamento. E imagino que tem uma realidade, uma sustentação nele. Aí,
Quando chega nesse ponto aqui, você aperta a chave Allen aqui e aperta essa chave aqui embaixo, tá? Eu não gosto muito quando uma peça é tão pequena, tão de variedade, ela mistura chave Allen, depois mistura chave Phillips e depois a de boca, tá? Quer dizer, você precisa na sua casa ter pelo menos 3 chaves, já que a chave não vem uma chave padrão e modelo, tá? Então girou aqui, você regula, tá? O rack nessa posição aqui, tá? Então apertou e vai para o outro lado para finalizar, ok? E as duas últimas dicas que eu dou, uma é a chave Allen, não deixar ela comprida para cima assim, né? Porque quando, segundo o princípio do Arquimedes, né? Uma alavanca, quanto maior ela for, menor será a força necessária para movimentar. E a segunda dica é a questão de pôr uma toalha, um pano, que às vezes essa chave está nessa posição que ela cai, escorrega, pode riscar, mesmo que seja um micro risco, a pintura do carro, do teto do carro, ok? Pronto, está terminado. Então eu fiz uma forma de testar aqui, porque quando eu coloquei o rack, eu imaginei que a antena estava mais alta do que essa base aqui. Então, não aconteceu. Eu usei a vassoura lá, fiz uma reta, então, por exemplo, eu às vezes posso carregar uma madeira, uma coisa mais ampla, e aqui, nesse caso, não pega. O limite da antena está protegido. Na média, 1 centímetro, se for necessário carregar uma coisa mais achatada, mais comprida e mais plana, ok? Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Inscreva-se para dar uma força para a nossa produção.